Esperando aqui começar. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas a essa 10ª roda de conversa do primeiro encontro de estágios de formação docente. É o terceiro dia dessas rodadas e está sendo um processo muito significativo de troca de experiências, de visões, de desafios e do processo de formação docente. É um evento organizado por professores e professoras do Grupo de Trabalho de Estágio do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo, do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a proposta desse encontro é justamente dar o protagonismo e a voz aos estudantes envolvidos na relação universidade-escola. Essa é a primeira semana que está acontecendo, de 7 a 11 de fevereiro de 2022, com essas atividades que a gente chamou de rodas de conversa, para que estagiários e licenciandos, de uma forma colaborativa e coletiva, possam trazer suas reflexões, suas compreensões sobre as práticas educativas que foram desenvolvidas em diferentes espaços formativos. E, aliás, tem sido um processo muito interessante de conhecimento também sobre o cenário, o contexto das escolas de educação básica do Rio Grande do Norte. Então, esse formato ele foi pensado justamente para criar esse espaço de diálogo. Então, a gente vai ter 2 rodadas de apresentações e, após as apresentações, um debate, uma discussão, comentários, para que a gente possa mergulhar sobre essas experiências e sobre o fazer e ser docente, o processo educativo na nossa formação. E semana que vem, vão ter, de 14 a 18 de fevereiro, vão ser realizadas oficinas mediadas por docentes do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo e do NEI, com também atividades relacionadas ao processo de formação, também é uma atividade colaborativa, dialogada, e vocês estão convidados também a continuar nesse processo. Bem, meu nome é Sâmia Sulaiman, eu sou professora no departamento, orientadora de estágios, e vou aqui fazer a mediação dessa roda de conversa. Espero que vocês aproveitem, usem o chat, também o microfone no debate para trazer experiências, reflexões, perguntas, e que seja um momento muito rico de autoformação e formação coletiva. Eu estou dentro desse processo também. Então, para a primeira parte das apresentações, essa primeira rodada, a gente vai ter a apresentação do Adriano Varela de Moraes, com o trabalho Intervenção sobre a História da Língua Portuguesa. Depois, a Emily Caine, Aprendendo o Formato das Letras com Massinha de Modelar. E depois o Lindenberg, apresentando o trabalho Desconhecidos e Invisíveis, a coordenação pedagógica e o trabalho com as diferenças. Cada um tem 10 minutos para fazer a apresentação e, ao final, a gente faz a rodada de conversa, de debate, de discussões sobre as apresentações, ok? Então, bem-vindos e seguimos o nosso trabalho. Passo a palavra para Adriano. Boa apresentação. Olá, professora. Bom dia a todos presentes. Vou fazer a apresentação aqui do slide. Vou compartilhar uma guia. Quero saber se vocês estão visualizando em tela cheia. Sim, né? Bom, vou falar da minha experiência na intervenção, no estágio. Falei sobre a história da língua portuguesa. Sou aluno de Letras em Língua Portuguesa, da UFRN, e estou na disciplina de estágio 2. Me chamo Adriano. O meu estágio foi na Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, na supervisão da professora Olga Espínola, professora de língua portuguesa da Escola Agrícola.
e sob a orientação também das professoras Daniela Freitas e a professora Sâmia Suleiman, que está aqui mediando essa roda de conversa. Bem, o meu estágio supervisionado, como eu falei, né, está sendo, foi na verdade porque já se encerrou o período, mas eu ainda estou encerrando a disciplina, né, lá na escola agrícola, então assim, já foi o meu segundo estágio lá, eu acompanhei a professora Olga no primeiro estágio também, o primeiro estágio que é um estágio de observação, né, acompanhei as turmas nesse semestre agora, acompanhei as turmas de aquicultura e informática, né, duas turmas diferentes, são turmas do ensino médio integrado com o técnico, né? Então, assim, eles, além de ter as disciplinas do ensino médio, como é o exemplo da disciplina de língua portuguesa, eles também têm as disciplinas do curso técnico, seja de aquicultura ou de informática. E aí o calendário da disciplina de língua portuguesa era bem curto, né? São muitas aulas assíncronas, uma aula síncrona por semana e também encontros ao sábado. E com isso, devido a esse momento, né, de pandemia e ensino remoto, foi uma estratégia encontrada pela escola para de pensar o calendário, né? Então, assim, para mim, como estagiário, que também as aulas desse semestre, né, da disciplina de estágio, começaram também no final de outubro, do meio para o final de outubro, tive apenas um mês de estágio, nesse estágio 2, foram muitas horas por semana, mas foi muito interessante também porque foi uma imersão onde eu me dediquei bastante a inclusive pensar e desenvolver esse trabalho de intervenção. A professora Olga colocou à disposição um horário extra, assim, além da aula que a gente tinha, né, síncrona na quinta-feira, ela colocou essa aula extra para a gente desenvolver esse momento de intervenção. E aí ela me disse que eu buscasse os conteúdos que estavam no plano da disciplina, e esses dois aqui me chamaram muita atenção, que é a variação linguística e a estruturação e informação das palavras. Adriano, desculpa, está cortando um pouquinho. Então, Talvez assim, se a você tirar partir a desses câmera, a conteúdos, transmissão fique melhor. Pode ser? eu, por ter uma certa afinidade, Adriano? tá bem, ótimo. Adriano? Então, como eu ia Adriano, está dizendo, falhando né, a sua por transmissão. essa afinidade que eu tinha com a linguística histórica e Talvez percebendo isso. Vamos essas ver se duas áreas. melhora. Deu uma melhorada? Tá me ouvindo agora? Sim, está melhor. Tá, vou desligar a câmera para se não estiver me ouvindo, me fala, tá? Desculpa aí. Continuando, né, com essa afinidade com a linguística histórica, e a partir desses conteúdos da variação linguística, a estruturação e formação das palavras, que essa parte de estruturação é mais assim para morfologia, né? E a parte da variação linguística, como eu estava falando, é uma grande área que envolve a sociolinguística. Então, assim, são muitos temas que eu pensei em trabalhar, mas por perceber que, pelo menos para mim também, assim, a questão da linguística histórica só me veio, só me foi apresentada a partir do momento que eu cursei disciplinas sobre isso, assim, né, que eu acessei esse conhecimento e que eu vi a importância disso. Então, eu queria muito poder falar sobre isso.
foi aí quando eu pensei nessa cronologia da língua portuguesa, que a gente vê essa cronologia, né, ao estudar a linguística românica, ao estudar a linguística histórica, né, da língua portuguesa. Então, assim, passando pelo território português, as ocupações desse território, desde a época dos povos celtas, né, os íberos, os iberos, os lusitanos, tanto depois como na presença dos gregos fenícios, né, nesse território também, mas a partir do Império Romano, que aí vem a formação da língua portuguesa, né, mas a gente precisa, às vezes, também compreender que após o Império Romano houve a ocupação desse território por parte de vários povos, né? E isso vai influenciar a língua portuguesa. A língua portuguesa ela vem do latim, mas ela vai ser também composta por todas essas línguas desses povos que vão ocupar esse território. Mas também, ao vir para o Brasil e ao ir para a África, para diversas regiões, né? Essa língua ela toma outras proporções também. Então, eu queria poder falar sobre isso tudo, né, para eles, para os alunos, para a turma, né, e a partir daí, dessa análise histórica, dessa cronologia, fazer essa relação com as palavras que vêm dessas influências, né. Então, eu desenvolvi um quadro, assim, de palavras para organizar melhor essa ideia e fui colocando muitas palavras assim de diversas origens, né, para mostrar como o português ele é composto de diversas línguas e isso, né, dá uma diversidade muito grande para nossa língua. Então, a gente tem a influência latina, né, que a nossa língua é uma língua latina e muitos verbos e muitas palavras vêm do latim. Mas temos uma influência muito grande também da língua árabe, muitas palavras de uso corriqueiro mesmo, assim. Tem muitas palavras, né, na culinária também, são muitas influências árabes. Tem uma influência árabe que já vem com os portugueses no período de colonização, tem uma influência árabe também em outro momento, libanesa, né, que deixa também influências, mas principalmente assim na culinária, né? As línguas bantas são as línguas africanas de maior influência no português brasileiro também, que tem muitas palavras que vão em diversas camadas, assim. As línguas Nagô e Yorubá, que estão muito relacionadas à culinária e religião também, línguas africanas. E as línguas originárias do Brasil, né? Que são muitas palavras assim para animais, frutas, rios, locais, mas também a gente vê, né, até verbos também e outras palavras que têm essa origem. Então, eu queria apresentar isso para os alunos, né? Pensei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar desse Adriano, mais quadro? 2 minutos, tá? 2 minutos, professora? Então tá, eu vou realmente, vou só passar rapidamente cada slide aqui. Eu parti de uma motivação dessa música de Ney Matogrosso, numa ideia da metodologia de Cosson para letramento literário, que pouco tem a ver com o que eu estou fazendo, mas eu fui utilizando um pouco de conhecimento de cada disciplina que eu já passei, que eu já pude aprender. Esse vídeo fala sobre a fala, né? E a partir daí eu trouxe essas frases questionadoras, a origem da fala humana, porque falamos português, o que significa dizer que o português é uma língua latina. Os alunos iam respondendo, eles falam muito pelo chat, né? Escrevendo, poucos falam pela voz, né? E raramente abrem a câmera. Passei um mapa histórico dinâmico, né? No YouTube, tá aí do Império Romano, mas também da Península Ibérica, as ocupações, né, do Império Romano, mas também com o fim do Império Romano. Mostrei um trecho dessa série Bárbaros, em que há uma fala em latim. Na verdade, os romanos falam em latim e os bárbaros falam em germânico, né? A série retrata bem isso. Trouxe essas palavras do português para refletir, a palavra como mufino, que eu descobri recentemente que tem uma origem árabe,
galego, né, que a gente usa muito para uma pessoa loura, mas se refere também à pessoa da Galícia. Jundiaí, que é a própria palavra da escola, né, que tem essa origem tupi-guarani, e a palavra fofoca, que vai brincar também, assim, uma palavra de origem bantu, africana. Falei dos troncos linguísticos, né, o indo-europeu, o afroasiático, de onde vem o árabe e o hebraico, influenciam o português também. As línguas, né, desse tronco nígero-congolês são as bantu, mas as sudaneses também, o tronco tupi-guarani e o tronco macro-G, que são os originários do Brasil. E aí trouxe esses quadros, né, de troncos linguísticos, vou passar rapidamente um pouco da evolução do latim até as línguas românicas, né, que vem gerar o português, uma relação aí do quadro de comparação de línguas indo-europeias. Aqui lá embaixo a gente tem o próprio proto-indo-europeu, que é de onde vem o latim, né, uma língua prototípica, mas tem uma ideia de como seria ela. E aí o afroasiático, aqui o fluxo, né, africano para o Brasil, dessas regiões e as línguas. Aqui um pouco mais sobre as línguas nígero-congolesas também. Aqui também, né, o Yorubá, Bantu, rapidinho, passando aqui bem rápido. Um pouco Eu dessa vou pedir influência para também. você concluir, Tá Adriano. bem, professora. Então, passando tudo isso para eles, né, falei um pouquinho da comunidade de língua portuguesa no mundo, né, desses países africanos de língua portuguesa e os outros países também, Brasil, Portugal e Timor-Leste. E no final pedi para eles uma produção de um áudio onde eles falariam mesmo da impressão deles sobre a apresentação, mas também da relação deles com a língua portuguesa. E foi muito interessante isso aqui, professora, só para finalizar, porque tinha 20 pessoas, 21 pessoas participando da aula e 7 pessoas, né, 7 alunos, 7 discentes, me enviaram essa atividade como resposta. Foi muito interessante porque foi muito sensível, muito verdadeira as respostas. Assim, a língua portuguesa é importante para mim porque é a minha língua, é a língua que eu falo. É uma língua muito bonita, muito rica. Eles gostaram muito dessa perspectiva histórica também da língua e disseram que era uma língua muito difícil. Assim, essa afirmação, né, ela é muito recorrente, assim, de que o português é uma língua meio inalcançável, né? Então, assim, quando a gente vai estudar sobre o preconceito linguístico de Marcos Banho, né, dentro da sociolinguística, dentro da variação linguística, a gente vê que muita coisa ainda para se trabalhar na educação, né? Para que a gente, que é falante da língua portuguesa aqui no Brasil, a gente perceba a nossa diversidade e o valor que a nossa língua tem, né? E não se diminua. Às vezes a gente acha que as palavras são criadas, né? Palavras como mufino, as pessoas às vezes não sabem de onde vem, e vem as pessoas mais humildes falando. A gente sempre tem uma referência, né? De uma pessoa mais velha falando essa palavra aqui no Nordeste, e acha que é uma palavra engraçada ou feia, e ri disso. Mas é uma palavra que tem séculos, né? Milhares de anos, a gente nem sabe, e vem de um lugar que a gente nem imagina, né? Então, falar um pouco sobre isso, que eu acho muito interessante. Assim, eu também estou aprendendo sobre isso e me empolgo muito. Né? Eu falei 10 minutos, professora, eu vou tentar. Adriano, muito bom, né? O seu entusiasmo, sua dedicação. Bem, eu não vou me estender aqui, a gente vai ter o espaço de debate. Acho que os colegas também ficaram bem motivados com a sua apresentação. E eu vou passar a palavra para a Emily, e ao final a gente faz um debate. Você pode trazer também mais um pouco sobre isso. Obrigada, viu, Ótimo, obrigado, Adriano? professora. Obrigado a todos. Olá, bom dia. Vou tentar apresentar aqui. Meu computador agora deu problema. Deixa eu tentar pelo celular. Estão vendo alguma coisa? Estamos sim. Eu não sei se você deitar o celular, ele fica mais amplo para. Dá para ver, mas está um pouco pequeno. Eu nunca apresentei pelo celular. E o computador travou.
Aí, perfeito. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eita. Pode- Aí, perfeito. Sim, bom dia. Meu nome é Emily Caine. Eu sou aluna de pedagogia. A princípio, eu não tinha pensado neste tema, mas foi o que eu pensei na hora da inscrição. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência de estágio na educação infantil. Então, eu trabalhei muitas atividades com massinha de modelar. Meu estágio foi no CEMEI, professora Rosa de Araújo Maia, em Santo Antônio, do Salto da Onça, porque tem 2 Santo Antônios no Rio Grande do Norte. A turma de nível 5, com 22 alunos, 9 estavam participando das aulas presencialmente e 13 de forma remota. A professora acompanhava os alunos por grupo de WhatsApp, porém, ela relatou que poucos pais participavam com os filhos, dando devolutivas das atividades. E quando eu cheguei para fazer o estágio, havia apenas uma semana que as aulas tinham voltado presencialmente. Iniciou com 30% da turma e depois 50%, porém, muitos pais não quiseram que os filhos retornassem naquele período. Sim, o meu período de estágio foi do dia 8 de novembro ao dia 29 de novembro. A escola, a sala, eu gostei do espaço dela, porém não era tão confortável, era muito quente, apenas um ventilador. Ai, sim. Também falar um pouquinho sobre a professora. Eu gostei bastante que ela foi bem acolhedora, me recebeu de braços abertos e ela disse, Emily, você não vai aprender tanto comigo, eu que vou aprender com você. Então, ela me deixou bastante livre para fazer os trabalhos com as crianças e participar mesmo. Algumas problemáticas. As crianças estavam no período de adaptação com a turma. Como eu disse anteriormente, eles tinham acabado de voltar das aulas remotas, que não eram bem aulas remotas. Eles recebiam um bloco de atividades, a professora todo dia mandava um áudio falando bom dia, explicando a atividade, e depois muitos nem visualizavam, não davam devolutivas, entregavam os blocos de atividades somente por obrigatoriedade quando estavam perto de receber um kit merenda. Então, e muitos pais que faziam as atividades para as crianças. Outra coisa, limitações nas interações com os colegas. Eu percebi no período de observação que eles estavam bem. Ninguém falava, era todo mundo em silêncio. Não, como se eles tivessem. Não pudessem fazer nada. Eles se levantassem, a professora, ó, vá sentar, não pode chegar perto do colega, não pode isso, não pode ficar em pé, várias coisas. Então, eles estavam bem retraídos por causa disso também. Os alunos estavam desatentos e sem habilidades de escrita, como os pais não ajudavam em casa a fazer as atividades, eu acho que eles não estavam nem pegando de lápis, nem em caderno. Tinha muitos que não sabiam nem segurar o lápis. São crianças com 5 anos, perto dos 6. E também aí poucas devolutivas, falta de autonomia. As crianças ficavam paradas esperando a professora explicar. Eles não tinham autonomia de, eu vou tentar fazer, mesmo que esteja errado. Não, esperava a professora. E uma coisa que me incomodou bastante, porque a professora
entregava a atividade, passava de carteira em carteira, explicando de um em um. Enquanto ela estava atendendo um, os outros estavam desocupados, ociosos. Então, e não tentavam fazer, ficavam esperando por ela. Tudo era ela. Então, vista a dificuldade motora na escrita e no reconhecimento das letras e seus formatos, e até na reprodução, porque ela passava, ó, façam do jeito que está aqui no papel. Eles tinham dificuldade até de reproduzir. Ela falava, ó, essas são as letras. A, B, C, aí ele, que letra é essa? Não, não desenvolviam. Então, eu tentei levar atividades lúdicas que auxiliassem na aprendizagem e reconhecimento das letras, como Piaget, Vygotsky, Vallon e outros teóricos. Eles afirmam a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, e eu acho isso muito interessante, porque três coisas que eu gosto de trabalhar em sala de aula é brincadeiras, musicalização e trabalho prático. Então, eu tentei levar isso para a sala de aula e vou citar algumas atividades, entre tantas que eu tentei desenvolver com eles. Recitar, cantar e identificar as letras. Então, a gente cantava muitas vezes a música do alfabeto, enquanto eles faziam com a massinha de modelar, as letras, tentavam fazer, e a gente ria muito. Tá muito grossa, tá muito fino, tá muito pequeno, e eles ali estavam sempre envolvidos nas atividades. Também, reproduzir letras com massinha de modelar. Eu levava letras cortadas em papel cartão, tinha letras na parede coladas, mas eu sempre queria levar outros tipos de material com letras. E eles estavam sempre ali ativos, participando. Também, contação de histórias. Eu amo contação de história. E eu via que a professora não estava trabalhando isso. Ela disse, Emily, o tempo está reduzido, então eu não posso inventar muita coisa, porque a gente tem que seguir esse planejamento. Mas eu trabalhava, todas as atividades que eu fiz com eles foi em cima da atividade que já era pronta para aquele dia. Só que como a professora passava de carteira em carteira, o tempo no instante acabava. Mas eu tentei fazer com eles, explicar de uma forma geral, todo mundo tentando fazer ao mesmo tempo, para que a gente aproveitasse o máximo de tempo com atividades. Então, eles participavam das contações de histórias. Nessa foto, eles estão aqui até na frente comigo. O que eles não faziam antes, eu não chamei eles, mas eles foram, queria participar e apresentar para os colegas também a história. Eles também reproduziam os animais da história com massinha de modelar. Eles estavam sempre amassando. Eu acho que deu até dor nas mãos de tanto que eles amassaram e brincaram. E eles gostavam muito que as mães falavam para a professora, agora esses meninos só quer que eu compre massinha para eles fazerem em casa. E no fim, sim, o intuito era trabalhar a coordenação motora, reconhecimento das formas, o que eu creio que eles sentiram, né, de forma palpável o formato das letras. Eles também, a gente trabalhou tamanho, então eles faziam letra pequena, letra grande, grossas, finas. E eles reproduziram as formas sem ajuda, uma coisa que eles não estavam desenvolvendo autonomia, mas agora eles estavam fazendo sozinhos. E também interação entre a turma. Eles estavam conversando, eles falavam exemplos, o que eu não via antes, eles ficavam sempre calados. Aí aqui eu coloquei algumas diferenças entre o período de observação e o de participação. Eita, já faz 10 minutos. Alunos estavam em silêncio, em interação, e depois eles se tornaram participativos. E a professora explicava tudo individualmente, e depois eles tinham autonomia para fazer sozinhos.
Antes eles tinham muito tempo desocupados e agora eles estavam ocupados. Aqui alguns registros. Emily, mais um minutinho, tá? Já está encerrando. Aqui algumas atividades no pátio. Conclusão: aprender brincando faz muita diferença. E com criatividade, qualquer recurso pode se tornar pedagógico. Que eu também não citei, que a escola estava com escassez de recursos. Não tinha livros, não tinha brinquedos, não tinha quase nada por causa da gestão antiga, que deixou a escola praticamente sem nada. Então, e eu tentei levar muitas coisas simples, massinha de modelar, brincadeiras no quadro branco, letras em papel cartão, músicas, tudo baratinho, né? E que às vezes não precisa nem levar alguma coisa, só a pessoa inventar. Então, coisas que chamaram muita atenção foi o acolhimento da professora e da escola, me receberam de braços abertos. Como é importante identificar a turma e também criatividade com recursos para tornar as aulas mais legais, mais leves. Então, é isso um pouquinho sobre o que eu trouxe dessa turma. Eu amei trabalhar com eles e eu chorei horrores no último dia, de tanto que eu me apeguei a eles. Então, foi muito bom, graças a Deus. É isso. Emily, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho e com certeza a diferença que você fez nesse pequeno período que você teve, né, de estágio, essa vivência com os alunos e poder contribuir com a gente com esse aprendizado. A gente vai fazer o debate mais ao final, depois da próxima apresentação, mas todo mundo com certeza ficou bastante motivado e reflexivo sobre essa sua experiência, somando já com a que a Adriana trouxe para a gente, né? Então, agora eu passo a palavra para quem que está no terceiro, Lindenberg. Organizar aqui. Tá visível? Está chegando. Chegando. Perfeito, agora sim. Bom dia, meu nome é Lindenberg Dantas, sou aluno da disciplina do componente curricular de Estágio em Gestão e Coordenação Pedagógica. A orientadora e professora do estágio é Marisa Narciso Sampaio, e o tema escolhido foi Desconhecidos e Invisíveis. A coordenação pedagógica, o trabalho com as diferenças. Esse tema surgiu a partir das observações e de uma contradição a respeito das pessoas com deficiência na escola, em que a coordenação pedagógica disse que existia essas pessoas, esse público, e que o Grêmio estudantil disse que não reconhecia. Vou falar um pouco sobre a contextualização. O local do estágio é a Escola Estadual Interventor Baldo Bezerra de Melo, localizado na cidade de Ceramirim, no bairro Centro. Sobre a caracterização da escola, a escola ela oferta o ensino médio nos turnos matutino, vespertino e noturno, e possui 75 profissionais, dos quais 41 são professores, 4 profissionais são da coordenação pedagógica, 3 apoios pedagógicos em cada turno e uma coordenadora pedagógica. Um coordenador para a coordenação administrativa e financeira, e 2 profissionais, uma vice-diretora e uma diretora para a gestão escolar. A justificativa dessa produção e da apresentação é a partir das vivências e observações do estágio,
no qual foi observado que a coordenadora disse que um dos desafios é o seu pouco tempo para as tantas demandas que se tem no ambiente escolar. O apoio pedagógico da manhã falou sobre a sua necessidade de formação continuada. O professor de língua portuguesa falou sobre a sua necessidade de formação continuada voltada para a questão das diferenças, e que foi relatado em conversa com a presença do apoio pedagógico e desse professor de língua portuguesa há casos na escola sobre alunos e alunas transexuais, em qual a aluna transexual foi indicada, foi pontuado, utilizava o banheiro dos professores, na sala dos professores. E também por causa da professora de língua portuguesa, na qual ela se dizia com essa necessidade de formação continuada para voltada às diferenças e a angústia de trabalhar conceitos básicos. Os objetivos da produção é a discutir a relação da coordenação pedagógica com o trabalho com as diferenças e também relacionar com as vivências do estágio e a fundamentação teórica. Vou tratar um pouco sobre a coordenação pedagógica e o trabalho com as diferenças. O papel da coordenação pedagógica, ela cuida das relações interpessoais que existem dentro da escola, como o acompanhamento das atividades que incidem sobre o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, como orientação com os professores, estabelecimento de objetivos com eles e encaminhamentos, também o diálogo com os pais, e que muitas vezes se tem que esse papel ainda não é reconhecido, ou há-se um desvio de função para essa formação continuada que muitas vezes os professores ainda não se têm, o que foi percebido com relação às diferenças e à inclusão escolar. Esse diálogo com os professores, da coordenação pedagógica com os professores, é uma relação muito complexa, pois se a coordenação e o corpo docente não se tem um diálogo aberto e de exposição dos seus anseios, dificuldades e possibilidades, não se tem o estabelecimento de objetivos e nem de encaminhamentos para práticas pedagógicas que auxiliem esses professores ao tratamento e trabalho voltados para as pessoas, para as diferenças. E aí, os autores vão falar que um dos primeiros passos ao trabalho com as diferenças é o reconhecimento da escola como espaço de diferenças. O que foi percebido no estágio foi que há um reconhecimento da demanda, das diferenças, da formação por parte dos professores e da coordenação e do apoio pedagógico, mas não há um momento de diálogo, não há um momento específico para tratar desse tema. E aí esse tema pode ser tratado tanto em uma orientação específica com os professores, como em um conselho escolar, por exemplo. E aí a demanda das diferenças seria para todo o restante da comunidade escolar, pais, professores e outros. Só para finalizar, algumas considerações, como a importância do papel da coordenação pedagógica, nesse diálogo, nessas relações interpessoais que existem dentro do ambiente escolar e que podem favorecer o trabalho com as diferenças através da formação continuada, do estabelecimento de metas, encaminhamentos e práticas pedagógicas para os professores. A segunda constatação foi a carência de informações e saberes relativos às diferenças e à inclusão escolar, como, por exemplo, o curso de pedagogia no qual faço parte. Tem uma disciplina
que fala sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, ou seja, uma disciplina que não que tenta discutir, que discute, mas que não abarca todas as necessidades que essa formação exige. Então, muitas vezes os profissionais e os professores, eles necessitam de uma formação continuada. E aí o coordenador pedagógico é um dos profissionais e um papel importante nessa formação continuada. A outra constatação é acerca das temáticas das diferenças e da inclusão necessitarem de ser colocadas em pauta e promovidas em um momento específico com os docentes, assim como o restante da comunidade escolar. Ou seja, não é necessário apenas o reconhecimento que existem demandas, mas que sejam promovidos momentos de debate, de diálogo, de troca de saberes entre professores, que muitas vezes professores observam uma coisa, outro tem dificuldade em outra, e outro vê, trabalha de uma certa forma. Então, esse diálogo, essa troca de informações e experiências fornecem subsídios para esse trabalho com as diferenças. E também a comunidade escolar, os pais, por exemplo, muitas vezes eles ainda desconhecem também essas informações a respeito das diferenças e da inclusão, o que pode ser colocado em pauta. Só para finalizar, uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a fala de um professor de língua portuguesa, que eu falei, que fala sobre a escola e os professores ainda serem muito conservadores em relação às diferenças. E a questões relativas, por exemplo, à sexualidade, por exemplo. Então, ele afirma e pontua essa questão. Lindenberg, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. A gente tem aí 3 apresentações fazendo diagnósticos e intervenções, de alguma maneira, no espaço escolar, e isso mostra o papel do estágio, né? Não só na formação dos futuros, né, futuras professores, professoras, mas também essa interação e como pode colaborar também com o espaço em que está atuando, né, e agora também trazendo essas compreensões e reflexões para o nosso processo também de formação. Então, abro aqui para os comentários, alguns já foram colocando informações e comentários no chat, mas a gente tem aqui o microfone aberto também, para quem quiser comentar, trazer reflexões que as apresentações motivaram. Podem se inscrever. Rubens. Bom dia, pessoal aí que apresentou. Parabéns aí, muito bem apresentado os trabalhos aí. Os slides muito bem feitos. Eu gostaria de perguntar ao rapaz que falou na questão dos galegos, né, de Portugal, e na questão da escravidão, se ele acredita na possibilidade que alguns historiadores falam de os próprios negros terem escravizado os negros, ou se você tem uma vertente mais, será progressista nesse sentido. Obrigada, Rubens. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente faz uma rodada aí de questões. Alguém mais quer fazer algum comentário? Podem usar o chat também, tá? Se não, passo a palavra para a Adriana. Oi, professora. Sim, sobre a pergunta, né? Na verdade, Rubens, o que eu pude observar estudando um pouco disso, né, da história da língua portuguesa, a gente acaba estudando muito da história de Portugal, né, assim, e aí a gente vê como os portugueses, se a gente observar, por exemplo, o que eles fizeram em Cabo Verde e em Guiné, no território de Guiné,
eu acho que fica difícil de afirmar isso, sabe? Que os próprios negros escravizavam os negros, porque o que os portugueses fizeram não tinha essa dimensão, não, sabe? Eles ocuparam esse território de Cabo Verde, que é uma ilha próxima à costa, onde eles iam na costa, sequestravam as pessoas e traziam para Cabo Verde. E em Cabo Verde, essas pessoas sequestradas, né, iam ser ladinizadas, que chama, ia ser ensinado um ofício para elas e a língua portuguesa, para que elas pudessem vir para as colônias, né, como escravos. Então, é uma proporção, né, do que os portugueses fizeram, assim como outros países também, né, Inglaterra e Espanha, que eu acho que seria difícil de comparar, né, com a escravidão em outros períodos, em outros lugares, seja na África, na Europa, na Ásia, né? Acho que realmente a escravidão é algo que atravessa aí a história do ser humano, mas ao nível, né, que os portugueses conseguiram elevar isso, assim, de crueldade. Eu fiz questão de enfatizar isso na apresentação, quando eu mostrei aquele mapa histórico para os alunos, assim, como é violenta, né, a história desse país, assim, e como a nossa história também é violenta, né? Mas a gente escuta a história pela língua portuguesa, né? A gente está conversando aqui em português, né? Inclusive, então a gente está falando na língua daqueles que ganharam, né? Que venceram. E tem um momento ali também acho que século XVIII, né? Marquês de Pombal, que ele proíbe no Brasil de se falar qualquer outra língua. Existia, por parte dos jesuítas, né, um estudo das línguas indígenas e uma tentativa de uma língua aí que se chama Nhengatu, que seria uma língua comum, geral, assim, criada para se comunicar com os indígenas, porque era mais fácil falar com os indígenas na língua deles, uma língua geral parecida com a deles, do que ensinar português para eles, para depois ensinar a fé cristã. Então, eles iam na alma, né, na língua. Você conquista, né, você domina a pessoa muito mais rápido. E o que eles faziam com os africanos também, separavam as famílias, separavam os povos que falavam a mesma língua. A gente viu ali Bantu, tem várias línguas Bantu, mas aí o que eles faziam? Separavam as pessoas que falavam as mesmas línguas para dificultar a resistência delas, né? Então, assim, é um nível de crueldade que eu acho que fica difícil de comparar com... Até porque é muito difícil sempre, né, fazer comparações, assim, de momentos e lugares diferentes, né, povos diferentes, mas o que a gente vê da história de Portugal é uma história muito cruel, né, uma história... Pra gente, todo mundo hoje falar português aqui no Brasil, teve que morrer muita gente, né, infelizmente. A gente vê, por exemplo, existe um feriado, né, para os mártires, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Eu sei que morreram também indígenas, gente humilde e tudo, mas assim, houve a canonização, né, desses padres, foram mortos, mas não existe a canonização de indígenas, não existe a canonização de negros, né, que foram massacrados. Tem episódios, né, aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, de resistência indígena, e isso também tem muitas expressões, né? Tem muitas expressões também que a gente tem aqui no Nordeste, por exemplo, a perrear, que vem do perro, né? Que é o cachorro em espanhol, então saltar os cachorros em cima de alguém, porque era uma prática portuguesa e espanhola, né? De caçar as pessoas, os indígenas, com cachorros, né? Pega no laço, né? No casco do cavalo e no dente do cachorro, acho que tem uma expressão assim. Mas, enfim, eu acho que estou me prolongando muito. Espero ter respondido. Adriano, muito obrigada. Eu acho que isso mostra, né, o nível de pesquisa, de estudo, né, que a gente pode ter, inclusive, que eu queria ressaltar da sua apresentação também, a conexão que você fez, e a gente espera que isso se realize no estágio, do que foi aprendido, e alguns também trouxeram, né, o que foi trabalhado, seja em disciplina, seja em estudos durante a formação,
e que possa ser realmente levado e trabalhado com os alunos, né? O estágio ele tem também esse papel de trazer a conexão e que vocês consigam enxergar, né, o repertório que vocês construíram e que precisa aprimorar, muitas vezes, para fazer um trabalho específico com os alunos naquele contexto, mas que é visível, né, os temas que vocês identificaram, seja do letramento, né, da alfabetização, como a Emily trouxe, ou mesmo o Lindenberg trouxe sobre o tema da diversidade, que são temas que, de alguma maneira, aparecem ou foram trabalhados, ou no caso da história da língua portuguesa pelo Adriano, e que isso pode ser vivenciado, ressignificado e se tornar uma prática não só no período de estágio, mas de fato que se torne um conteúdo, um repertório na prática docente de vocês. E eu queria colocar só a questão da Natália, que ela colocou lá no chat, em relação ao processo de alfabetização, é uma pergunta geral para todos, quem quiser comentar. Eu acho que essa pergunta ela pode ficar para todo o debate, né? Eu também acessei essa pesquisa, que 66% do total de crianças tá geral, né? Tem outras porcentagens, mas não sabem ler nem escrever no Brasil, e isso piorou por conta da pandemia, do isolamento social. Eu acho que o trabalho da Emily também mostrou isso, né? Não só a dificuldade no retorno do presencial, mas toda a dificuldade que foi os alunos estarem fora das salas de aula, sem a mediação, e todo esse impacto, que também é desigual, por conta de algumas escolas, né, terem mais repertório, os pais terem computador, terem materiais educativos em casa. Então, se vocês quiserem comentar, talvez a própria Emily, que está no tema, mas se vocês quiserem comentar sobre o que a Natália trouxe, né, sobre os impactos, né, do ensino remoto e desse isolamento para o processo de alfabetização e todo o desenvolvimento, né, que a gente vai colher agora nos próximos anos nesse retorno presencial. Emily, se você quiser comentar, ou o Adriano falou bastante já, né? Ou o Lindenberg também. Ah, professora, eu adoro falar, né? Também, quando eu começo, eu me empolgo, assim. Às vezes eu fico nervoso, mas... sobre essa questão, realmente, é algo que eu não saberia discorrer muito, assim, sobre a questão da alfabetização, né? Tem pouco conhecimento também dessa parte de alfabetização. Então, tá, Lindenberg, você quer comentar? Sim, acho que acredito, né, que houve muito um adoecimento por parte dos professores durante esse período remoto, e muitos ainda não sabem lidar com as tecnologias. Então, eu vi, né, casos, não sei se é verídico, mas que professores que utilizavam, houve uma bolsa na universidade para apoio às tecnologias para os professores. E aí, antes desse processo de alfabetização, existe esse a utilização dessas tecnologias para acesso e no decorrer da aula. E outra questão que eu queria apontar é sobre essa alfabetização, como ainda a alfabetização ela é muito trabalhosa, vamos dizer assim, e ela demanda várias competências do professor. E aí eu vou falar do pedagogo, que é da minha formação, e que muitas vezes os professores não sabem contextualizar essa alfabetização, esse processo de alfabetização através do letramento. E aí eu morava no interior, e aí tinha uma aula de reforço lá no interior. E aí
é muito interessante porque muitas das vezes os professores eles não fazem um diagnóstico da escrita dos alunos. E aí a gente vê nas disciplinas de alfabetização e letramento que para se trabalhar com essa escrita, há-se um diagnóstico, e aí as possíveis, o nível da escrita do aluno, seja não alfabética, enfim, tem os níveis, né? E aí os professores muitas vezes não fazem esse diagnóstico. E muitas vezes não tem tempo por causa da demanda, da quantidade de alunos que existem nas salas. E também acerca da formação, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com a formação. E aí outras condições nos afetam para a plenitude da continuidade e término dessa formação inicial. E também a formação continuada sendo importante nessa atualização dos conceitos e práticas e de postura também, porque vários professores não ainda não sabem lidar com essa questão da formação da alfabetização e do letramento. Obrigada, Lindenberg e Caroline. Você tem alguma coisa mais para contribuir? Viu, Lindenberg? Tem uma pergunta para você no chat da Ana Silva. Como a gente já está avançando no tempo, eu peço que você responda no chat mesmo, tá bom? Caroline, quer fazer mais um comentário? Sim, sobre isso da alfabetização, né? A gente que é de pedagogia, a gente paga as disciplinas sobre alfabetização, e eu particularmente fiz elas em formato remoto. Então, quando a gente ia tendo aquelas intervenções sobre o que é necessário para alfabetizar uma criança, esses processos, essas etapas que Lindenberg mencionou, a gente até comentava com a professora, né? Como isso seria feito em um formato remoto? É quase impossível fazer provocações que são necessárias para as pessoas mudarem de um estágio para o outro da alfabetização em formato remoto. E eu até tinha comentado no chat, né, que Emily fez o estágio dela numa cidade próxima à minha, que eu tinha gostado, porque eu não consegui fazer na minha, porque ia ter que fazer um cadastro, porque não era cadastrado, uma burocracia que ia acabar atrapalhando meu estágio, eu fiz aqui em Natal. Só que, tipo, eu tenho acesso, por exemplo, crianças de Lagoa de Pedras, e ela mencionou que também de Santo Antônio, faziam essas atividades por folhas, né, enviadas e tudo mais, antes de serem presenciais. Então, como fazer essas provocações? O diagnóstico ainda é até possível de você mandar uma atividade e diagnosticar em que nível de alfabetização a criança está. Mas aí, como provocá-la através só de folhas, né? Só de atividades, aquela intervenção do professor. Se só atividades fossem o suficiente, né, a gente não teria um papel na escola. Então, eu acho que a pandemia prejudicou muito, acho que principalmente por essa dificuldade do professor intervir. Porque como intervir só através de atividades? E como intervir no formato remoto é muito complicado. E, tipo assim, acredito que piorou porque não só o professor não querer fazer intervenções por, pelo Meet, por exemplo, como a gente faz aqui, mas a falta de acessibilidade. Essas crianças não têm esse acesso a ter uma aula no Meet. E aí ficaram presos a terem que fazer atividades para não parar. E essas atividades, elas são quase impossíveis de serem provocativas para mudar desses estágios de alfabetização. Então, eu acredito que o que tenha prejudicado a alfabetização tenha sido realmente isso, essa impossibilidade do professor intervir e muitas vezes, às vezes, até a formação de como entendem a alfabetização mesmo, né? Como aponta Lindeberg, muitos professores ainda entendem a alfabetização como um processo mecânico, de repetir, e até por isso, às vezes, colocam só isso nessas atividades que acabaram sendo enviadas, né? Muito obrigada, Caroline. Também com a apresentação da Emily mostrou muito bem quanto a ação prática, né, o lúdico, a interação, socialização são fundamentais nesse processo também, né? O chat continua aberto. Salva, eu não vou poder passar a palavra agora, porque a gente vai começar a segunda rodada, mas o chat está aberto para vocês colocarem questões, comentários, ok? Essa segunda rodada, a gente tem a apresentação do Jaelson, do Lucas, depois do Ítalo e ao final da Catiane, ok? Então, eu passo a palavra para o Jaelson, 10 minutos, tá bom? Olá, bom dia. Conseguem me escutar? Sim.
Show, eu vou apresentar aqui. Eu peço perdão por não ligar a câmera, mas é porque a minha internet é muito frágil, então se eu ligar a câmera talvez atrapalhe um pouco, certo? Peço perdão. Por favor, vocês me avisem se deu certo a apresentar. Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Então, eu vou Só colocar aqui no colocar modo no tela modo de cheia. apresentar. Já apareceu, tá aparecendo em tela cheia? Chegando. Agora sim. Agora sim? Então, tá certo. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Jaelson. E, diferentemente dos meus colegas, o meu trabalho foi digamos, uma retrospectiva do estágio que eu vivi, não foi de um projeto específico. Então, o título da minha apresentação é Estágio 2, Planejando o Futuro. Eu coloquei esse título porque no estágio 2 foi muito enfatizado a questão do planejamento. E eu coloquei a palavra futuro para remeter ao nosso futuro como docentes, né? Então, planejando o futuro. É um estágio supervisionado de formação de professores 2, né? A disciplina de matemática. Sou do curso de matemática da UFRN. Aqui, eu, Jaelson, né? Sou estagiário. O meu supervisor da escola foi o professor Cleone Guedes Barbosa. E eu tive 2 orientadores, o professor Fred Henrique Gonzalez e a professora Mariana Antunes Medeiros de Oliveira. O professor Fred, ele iniciou, mas ele teve que se desligar da UFRN, e quem assumiu foi a professora Mariana. Não sei se apareceu aí, mas vai aparecer. Essa aqui é a escola em que eu estagiei, que é a Escola Estadual em Tempo Integral e Profissionalizante, professor Francisco Ivo Cavalcante. É aqui em Natal, ali em Dicebo Rosado. As turmas que eu peguei, né, para o estágio foi do primeiro ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio. Uma turma de cada, no caso. Então, eu tive, com relação às minhas experiências, eu tive 14 aulas presenciais, né? Começaram em novembro e foram até dezembro. E eu dividi as minhas experiências em 3 partes, que foi a parte da observação, a parte do planejamento e a parte das intervenções. Aqui, quando eu falo intervenções, são os momentos em que eu atuei de forma prática com as turmas, certo? Então, com relação à observação, o estágio 2 ainda não é necessário, não é obrigatório que o aluno atue de forma prática, assumindo uma turma. Então, a observação é a principal tarefa, digamos assim, do estágio 2. E, como já foi relatado por outros trabalhos, essa questão da observação foi muito importante para mim, porque eu pude perceber como que estava o comportamento dos alunos pós pandemia, digamos assim, né? Porque os alunos estavam voltando a ter aulas presenciais e dava para perceber nitidamente que eles ainda estavam no momento de adaptação. Eles não conseguiam interagir como normalmente interagem, tinham um pouco de dificuldade em alguns assuntos, digamos, básicos, né, da matemática, e isso gerou um pouquinho de angústia no professor até, porque ele teve que, por várias vezes, estar revisando e revisando conteúdos, e, de certa forma, isso atrapalhou no andamento das aulas, né, porque muitas vezes um aluno testava positivo, ele não ia para a escola, então o professor tinha que retomar aquele assunto. Então, dentro das minhas observações, eu pude perceber esse âmbito pós-pandemia, né, e retomada das aulas presenciais. Eu também consegui observar uma empatia muito grande do meu supervisor
para com os alunos, porque ele tinha muita paciência de explicar realmente determinados conceitos, por mais simples que eles aparentassem, né, ser, mas ele teve esse cuidado. E eu percebi também uma boa relação do meu professor com os alunos, que foi uma característica marcante para mim. Dentro do planejamento, como dentro das aulas teóricas, né, falou-se muito, principalmente os orientadores, com textos, com vídeos, sobre a questão do planejamento, de como planejar uma aula. Eu pude perceber que o meu professor, ou o supervisor, ele variava bastante com relação a esse planejamento. Tinha momentos que ele seguia um planejamento que ele estabelecia, mas tinha outros momentos que ele se deixava levar pela situação. Porque, como eu falei, tinha momentos que o aluno parava, não conseguia entender, travava numa determinada questão, um determinado assunto, e o professor, digamos, deixava de lado um pouco o planejamento da aula e ia dar atenção para aquela dificuldade daquele aluno. Então, eu consegui perceber essas duas nuances com relação ao planejamento. Com relação às intervenções, dentro dessas intervenções, como eu mais uma vez saliento, a questão da minha prática com a turma realmente, eu tive alguns momentos em que o professor ele faltou, por motivo de doença, e ele me pediu para aplicar uma lista de exercícios, ou então fazer uma revisão de conteúdos com os alunos. E eu pude sentir na pele essa questão do planejamento, do planejar e do não planejar. Porque teve uma situação em que o professor só veio me comunicar que não poderia vir para a aula, muito em cima do horário. Eu já estava na escola, inclusive, achando que ia só observar a aula. E ele, infelizmente, não teve como se comunicar antes. Me comunicou que eu teria que revisar os conteúdos com os meninos. E eu meio ali, sem planejar nada, fui só no jogo de cintura. E eu percebi que o meu desenvolvimento com a turma não foi tão bom, digamos assim. Até porque eu estava um pouco nervoso, porque são as minhas primeiras experiências dentro da sala de aula. E também eu não tinha me preparado, não tinha me planejado para isso, para aquela situação. E, em contramão, houveram momentos em que o professor me avisou com antecedência de que eu faria intervenções na turma, e eu pude me preparar, eu pude me planejar, e realmente eu percebi, ficou notório que o meu desempenho, pelo menos do que eu achei, né, foi melhor quando eu me preparei, quando eu me planejei. Obviamente que houve situações em que deu um certo branco em alguns momentos da aula, mas como eu me planejei, ficou mais fácil. Obviamente não saiu exatamente tudo igual como eu planejei, porque, querendo ou não, é muito difícil acontecer exatamente igual como a gente planeja, né? Mas, dentro das minhas intervenções, foi algo que eu tirei de lição, porque eu pude perceber essa relação do que é enfatizado na teoria, digamos assim, né, da parte do estágio, que é com os orientadores, e na prática com os supervisores. Eu percebi que realmente, quando se fala em planejamento, é necessário escutar, é necessário dar uma atenção, porque aquilo influencia realmente na nossa prática. Então, essa convicção de que a teoria ela é muito importante para a prática e de que a prática ela é muito importante dentro da teoria, só foi muito importante porque dentro da parte teórica, digamos, a gente teve muitos textos que falavam sobre essa divisão que existe ainda dentro do próprio estágio entre a parte teórica e a parte prática. Sendo que, segundo Pimentas, a autora bem conhecida, não deve haver essa diferenciação entre teoria e prática, elas devem estar de mãos dadas. E dentro das minhas experiências, eu pude perceber isso, que realmente teoria e prática devem andar de mãos dadas para que as nossas experiências, para que a nossa prática como docente melhore cada vez mais. Jaelson, Então, mais 2 minutos, tá? quantos?
2. Certo. Já encerrei, eu só agradeço pela atenção. E era isso. Obrigado. Opa! Obrigada, Jaelson, pela socialização, não só da experiência, mas das reflexões, né? Eu acho que aqui é um momento, inclusive, dessa reflexão teoria-prática, de forma bastante expressiva. Eu vou passar, a gente vai fazer o debate ao final, né? E agora eu passo a palavra para a apresentação do Lucas. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou apresentar pelo telefone e quando você apresenta pelo telefone, você não consegue ligar a câmera. Aí eu também não vou conseguir ler o chat, tá? Qualquer coisa pode falar pelo microfone. Tá compartilhando minha tela para vocês? Isso, perfeito. Sim. Tá? Pronto. Uhum. Eita, deu um spoiler sem querer. Tá a tela cheia? Tá sim. Tá sim. Tá bom. Certo, então vamos lá. Como o colega da apresentação passada, eu não vou focar aqui numa atividade específica, eu vou focar mais num relato de experiência, digamos assim, e em algumas reflexões. Meu nome é Lucas Rodrigo, sou licenciando em Física, estou terminando esse ano, e o professor Wilson, ele topou abrir uma turma especial para mim, para eu conseguir me formar com um semestre de antecedência. Ele foi o meu professor orientador, e a minha professora supervisora, que foi quem me acolheu lá na escola, foi a Aline. Ela é professora de ciências, formada em ciências biológicas. E aí, falando um pouquinho da escola, a escola fica localizada aqui em São Gonçalo do Amarante, no bairro do Amarante, que é onde eu moro. Inclusive, foi a escola que eu estudei no ensino fundamental, então foi uma experiência muito legal eu ter uma nova visão, porque a visão que eu tinha da escola era uma visão de aluno, e agora eu voltei, né, e tenho uma visão de professor agora. Então, é muito interessante, é muito gratificante essa experiência. E aí é uma escola que foi recentemente reformada, né, ganhou ar-condicionado nas salas, teve um espaço construído para quadra e tal. Enfim, ela recebeu uma boa reforma e a estrutura melhorou bastante e difere um pouquinho do que eu lembro, né, de quando eu era aluno. Quando eu cheguei na escola, eu fui super bem acolhido pela equipe pedagógica, né, pela diretora, pela vice, e inclusive a professora também me acolheu muito bem. Só que eu tive um problema. Como a turma foi individualizada, ela demorou um pouquinho a ser aberta antes de chegar e isso gerou alguns problemas. Quando eu fui lá na escola, de fato, quando o estágio foi formalizado, de fato, faltava menos de um mês para as aulas acabarem. Então, eu ia ter um tempo super corrido para tentar integralizar, né, as 40 horas que você precisa ter de vivência na escola. E eu comuniquei esse fato, né, esse problema à professora e ela se prontificou a me ajudar. E aí, esse aí sou eu, né, em sala de aula. E aí, quando eu comecei, né, a frequentar a escola, no primeiro momento eu ia observar as aulas da professora Aline. Ela tinha turmas do nono ano e do sexto ano, certo? E aí, eu ia observar, fazer o planejamento e ministrar as aulas sobre leis de Newton para o nono ano e sobre características gerais da matéria no sexto. Só que o que aconteceu? A professora Aline, ela teve um problema com a mãe dela passou por uma cirurgia super delicada e ela teve que ficar em casa cuidando da mãe porque não tinha outra pessoa que cuidasse. Ela era filha única. E aí, com esse problema,
ela conversou comigo e falou assim: olha, se você pudesse assumir minhas turmas, pelo menos por uma semana, ficaria super agradecida. E eu fiz, ótimo, e já resolve o meu tempo da carga horária, né? E aí eu topei. Eu topei, eu sei que não é o ideal, né, você assumir uma turma sem a supervisão do seu professor supervisor, só que ela designou outra professora para ficar comigo na sala de aula observando, que era outra professora de ciências. É, e aí eu comecei a fazer o planejamento, né? Ela me comunicou isso na sexta, e eu fiz o planejamento no final de semana para ministrar as aulas do nono e do sexto ano durante a semana. E eu fui super bem acolhido pelos alunos, nenhum, nenhum me deu muito trabalho, as turmas eram super tranquilas. E eu tive que fazer o planejamento sobre essas três leis de Newton e as características gerais da matéria. E aí ela me ajudou, me deu alguns toques e tal. É importante ressaltar aqui uma coisa. Eu só topei também assumir a turma, digamos assim, por uma semana, porque eu já tinha experiência, né? Eu já trabalho em escolas faz um tempinho, então não ia ser nada que fugisse muito da minha realidade. E foi uma experiência super bem sucedida, no meu ponto de vista, né? Sobre as características gerais na matéria que eu ensinei nos sextos anos, era mais ou menos densidade, peso, volume, sabe? E sobre as leis de Newton, as três leis de movimento de Newton, aí entra uma questão bem interessante, que foi o referencial teórico que eu adotei. Eu tinha tido experiência numa escola de ensino médio no Ateneu, em que eu adotei um referencial de História e Filosofia da Ciência, que é super, super bacana, sabe? Você ensina as três leis de Newton, a visão desse referencial, certo? Que é um referencial, inclusive, que foi uma professora da UFRN, alguns professores da UFRN que ajudaram a desenvolver, que é o André Ferré e a Juliana Mesquita, né, que são lá do Departamento de Física. E aí, com a ajuda desse referencial, eu consegui fazer uma aula que geralmente os alunos temem muito, né? Leis de Newton, principalmente quem não gosta muito de física e matemática. Eu consegui fazer com que a aula fosse bem sucedida e que os alunos realmente gostassem da aula. E eu levei alguns questionários perguntando o que, é que eles tinham achado da aula e com algumas questões também. E com o resultado dos questionários, deu para ver que você não pode inferir que os alunos aprenderam, mas há a possibilidade de indícios de que eles realmente conseguiram entender o conteúdo, principalmente porque as questões, as perguntas eram muito mais de raciocínio do que de matemática, de fazer conta, digamos assim. E foi muito legal, foi muito interessante ter essa visão, né, de professor numa escola que eu estudei no ensino fundamental. Só que nem tudo, nem tudo são flores, né? Eu percebi alguns problemas que eu percebia quando eu era aluno e percebi agora como professor e eu queria falar um pouco sobre eles, que é o seguinte, alguns alunos do... Eita, bugou? Deixa eu tirar a apresentação e colocar... Pronto, voltou. Aqui eu falo crianças, só que não são bem crianças, são mais pré-adolescentes. De um modo geral, eles são muito carentes de atenção. E foi uma coisa que eu ouvi da coordenadora pedagógica da escola e que, na minha vivência, eu percebi isso. Eles são carentes de atenção. E aí eu não sei se isso é um, um dos elos, né, que está faltando, que a gente fecha um elo entre escola, família e aluno, né? Eu não sei se o, a atenção que eles não recebem da família, eles tentam receber na escola e tal. Mas, de um modo geral,
são alunos bastante carentes de atenção. E é muito interessante ver que eles se inspiram nos professores, né? Alguns alunos, eles realmente se inspiram nos professores. E tem outro fator que é bastante presente em sala de aula, que é a questão da criminalidade. Alguns alunos de uma turma do 9º ano, quer dizer, alguns alunos não, um aluno de uma turma do 9º ano, ele chegou a ser preso. Eu não sabia, eu inclusive não tive contato com esse aluno específico, mas pouco antes de eu entrar na, na turma, né, para ministrar aula, ele foi preso e foi um fato assim muito chocante, que quando eu fui discutir isso com uma professora, ela falou, infelizmente a criminalidade aqui na escola está presente. E relatou diversos casos, né, que já tinham acontecido, e foi uma realidade que, apesar de eu já saber, né, que era mais ou menos assim, quando você vê acontecendo na sua frente, é um choque muito grande. E tinha outro problema também, que era a instabilidade devido à pandemia. Ô, Lucas, mais um minuto, tá? Tá bom, já estou terminando. Concluir. Obrigada. Eles estavam no sistema híbrido, né? Então, uma semana em uma turma de alunos e na outra semana em outra turma. Isso fazia com que eu tivesse que dar o conteúdo mais ou menos 2 vezes, né? Em uma semana e na outra. Só que alguns alunos eu percebi que eles eram bem motivados. E aí pode ser a questão de um professor novo e tal, mas eu percebi que, de modo geral, eles eram bem motivados. E é mais ou menos isso. Meu tempo está acabando, então vou encerrar por aqui. Obrigado, pessoal. Lucas, muito obrigada por compartilhar essa experiência e essa vivência que alguns estagiários têm, né, de voltar para a escola em que estudou. Isso é muito significativo, né, e ver realmente esse olhar de quem pode interferir, né, e como interferir nessa realidade. Mas a gente vai fazer o debate ao final. Também, quem quiser fazer comentário no chat, né, tem várias parabenizações aqui, ou comentários, também está aberto. E eu passo a palavra para a próxima apresentação, que é do Ítalo. Bom dia, está dando para me ouvir? Sim. Vou aqui compartilhar a apresentação, só um instante. Está dando para ver? Tá sim, pode só colocar no modo de apresentação. Ok, pronto. Perfeito, obrigada. Vamos lá. Bom dia, me chamo Ítalo, sou concluinte do curso de matemática, né, quase lá. E eu vou fazer uma apresentação com o título de Uma Experiência com Educação Financeira na Educação de Jovens e Adultos. Meu estágio foi em dupla, mas infelizmente minha dupla não pôde apresentar, eu vou apresentar aqui sozinho. Então vamos lá. Aqui é o roteiro de apresentação. Primeiro eu vou apresentar os dados gerais do estágio, depois os fundamentos teóricos e os conteúdos, depois as atividades que desenvolvemos e, por fim, algumas reflexões com base no que foi trabalhado. Bom, vamos aos dados gerais do estágio. Foi desenvolvida na Escola Estadual Mascarenhas Homem, aqui em Natal mesmo. Foi uma turma de EJA, no turno noturno, né? Aí você já imagina todas as questões que até se diferencia dos demais estágios que são realizados. Foi 100% presencial, todas as atividades foram de forma presencial, não existia nenhum aluno assistindo às aulas de maneira remota, foi em dupla. As aulas eram nas quartas e nas sextas, à noite, era com duração de 1 hora. A turma possuía 20 alunos matriculados oficialmente no sistema, mas em média havia 6, 7 alunos na aula, no máximo. Teve um dia que teve 9, foi o dia da prova. A supervisão foi do professor Jonathan, um anjo, e a orientação foi da professora Mércia, do Centro de Educação. E aí é uma foto da Kaline, da sala de aula que a gente utilizava,
A sala estava até em condições ok, a estrutura da escola é até boa, tem um laboratório de informática que a gente utilizou algumas vezes, e como vocês podem ver, são poucos alunos, claramente alunos mais velhos, o que foi um pouco de desafio, principalmente para mim, porque eu tenho 22 anos e estava dando aula para pessoas mais velhas do que eu. Então, isso para mim se configurou como um desafio. E uma dessas pessoas que está sentada é um professor, então tem menos alunos ainda. E lá na frente é a Kaline. Aí sobre os fundamentos teóricos e os conteúdos. Para a gente fundamentar a nossa prática, dentro da perspectiva da praxis, a gente alicerçou diversos conteúdos que foram esses aqui, os fundamentos teóricos. A gente pensou no contexto da educação de jovens e adultos, toda a sua trajetória histórica, todas as suas problemáticas. A gente viu um trabalho de outra pessoa da matemática, a Vanessa, que ela desenvolveu um estágio ótimo também no contexto da educação de jovens e adultos. A gente se baseou na educação matemática realística, que é uma corrente de educação matemática que surgiu na década de 60, 70, lá na Holanda, que basicamente se opõe ao movimento da matemática moderna e vem dizer que a aprendizagem da matemática é mais significativa quando a gente lida com problemas reais, factíveis, que você consegue, de fato, aplicar conhecimentos matemáticos ou adquirir conhecimentos matemáticos com esses problemas. A gente também se baseou na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é um documento que, enfim, traz diversas recomendações de como a gente pode trabalhar a educação financeira tanto em ambientes de educação formal como em ambientes de educação informal e não formal. A Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Inclusive, um dos livros que nós adotamos nessas aulas, né, foi um dos que foram aprovados no Plano Nacional do Livro Didático, mais recente, que é um que trata as humanidades, a área das humanidades, junto com a matemática. É um livro bem legal. E também a resolução de problemas, que é uma das tendências em educação matemática e que é a base do currículo, que precisa ser a base do nosso currículo de matemática, porque estudar matemática obrigatoriamente envolve a elaboração e resolução de problemas. E os conteúdos que nós trabalhamos, os conteúdos matemáticos, no caso, e alguns temas complementares, foram porcentagem, juros, noções gerais sobre tributação no Brasil, que eu tenho um pouco de noção sobre isso, particularmente, porque como eu sou técnico em administração para o IFRN, eu tive aulas sobre contabilidade, sobre direito tributário, e eu tenho noção de algumas coisas, aí precisei só me atualizar em relação a outras coisas que mudaram, enfim, na legislação, para poder a gente ter essas discussões com os alunos. A gente também falou sobre a organização das finanças pessoais, que era um dos nossos objetivos principais, que era que os alunos construíssem, por meio das planilhas Google, uma planilha em que eles pudessem organizar suas finanças, né? Tinha aluno que lá colocava a prestação da moto, fatura de cartão de crédito, enfim, a gente foi acompanhando eles, que na quarta-feira a gente tinha uma aula na sala de aula e na sexta era uma aula no laboratório de informática, em que a gente ia para o laboratório, muito bom, tinha até ar-condicionado, era super bem equipado, e a gente construía essas planilhas. E também uma coisa que foi muito interessante foi a gente trabalhar práticas abusivas para o consumidor, também dentro de uma perspectiva de educação para a criticidade. Porque, por exemplo, um exemplo que a gente citou quando você adquire um cartão de crédito e uma das vantagens para você é que você tem 15% em toda a loja. Mas se você parar para pensar, isso não é uma vantagem para o consumidor, é uma vantagem para a loja, que vai ter maior volume de vendas. Então, a gente precisa estar sempre atento para refletir sobre essas questões. E aqui as atividades que nós desenvolvemos. Foram 4 semanas. Na primeira semana, a gente fez uma observação nas aulas do professor e nos familiarizamos com a turma, né? Como eram poucas pessoas, deu até para a gente desenvolver uma relação boa, ver a história de cada um, pessoal que trabalha, o pessoal que... Né, uma mulher que tinha filha, levava a filha para a escola, enfim. É uma realidade, assim, um pouco distante
Isso, inclusive, é uma crítica aos cursos de formação de professores, que a gente não é tão ensinado a lidar com uma realidade assim. E a EJA é uma realidade que está extremamente presente. E no curso eu não me senti tão preparado a lidar com coisas assim, principalmente agora no contexto do ensino remoto. Aí na segunda semana a gente começou a regência, de fato, com algumas aulas expositivas, tratando aqueles conteúdos que eu acabei de apresentar. Aí na terceira semana a gente fez mais resolução de problemas, sempre contextualizando, com a questão das práticas abusivas para o consumidor, os impostos, enfim. E na última semana a gente fez os processos finais de avaliação. A gente fez uma prova escrita, né, em grupo, e teve a atividade que eles fizeram a planilha de organização das finanças pessoais. Aí, algumas reflexões. Para a gente fazer aqui algumas reflexões, eu trouxe duas questões que estavam na prova escrita. Uma delas é essa aqui, que é: com base em nossas discussões e nos seus aprendizados do cotidiano, apresente 2 dicas sobre como é possível controlar os gastos, evitar o consumismo desnecessário, poupar dinheiro e evitar o endividamento. Todos esses tópicos foram coisas que nós trabalhamos nas nossas discussões nas aulas. E uma coisa muito interessante é que, como a gente está trabalhando na educação de jovens e adultos, essas pessoas têm uma visão muito mais forte sobre isso do que, por exemplo, alunos no final do ensino médio, no segundo, terceiro ano do ensino médio, porque essas pessoas, elas trabalham, elas têm cartão de crédito, enfim, elas têm uma noção, elas têm um conhecimento prévio que a gente precisa saber bem lidar com ele, porque eu admito que até foi um pouco de surpresa a gente ver que eles realmente dominavam bastante coisa, algumas coisas críticas. Uma aluna lá falou que atrasei minha fatura em um dia, paguei R$50 de juros, sabe? Coisas assim que um aluno do final do ensino médio não tem tanta noção. E eu, por exemplo, na minha educação básica, eu não tive formação para saber discernir entre uma compra à vista e uma compra a prazo. Tipo, sempre que isso foi trabalhado foi muito no quesito numérico e não da criticidade. E isso foi o que a gente trabalhou durante o nosso estágio, nessas 2 perspectivas. Aqui outra questão, que, resumindo, é um problema em que uma família deve R$20 mil da casa, uma porcentagem relativa a IPTU, e aqui a gente solicitou que eles fizessem uma análise que tem tudo a ver com a organização financeira. Eles precisariam de um argumento numérico para dizer que se o financiamento, entre aspas, que a família estava planejando, era possível ou não. Então, a gente pega lá a perspectiva da educação matemática realística e aplica isso numa situação extremamente próxima do cotidiano. E essa primeira questão, essa letra A, qual é o fato gerador do imposto que a família está devendo, que nesse caso é IPTU. O fato gerador é aquilo que, digamos assim, causa o fato de você precisar pagar um determinado tributo, porque, por exemplo, IPVA, se você tem um veículo automotor, você precisa pagar IPVA. Se você tem um prédio na cidade, com tantos metros quadrados, enfim, você precisa pagar IPTU, e a gente precisou deixar isso bem claro para eles. Ítalo, mais um minutinho, tá? Um minutinho, concluindo. E a gente trabalhou diversas questões e acabou que a gente conseguiu trabalhar muita coisa em pouco tempo, porque muito conhecimento prévio deles pôde ser utilizado e foi bastante produtivo, porque a gente precisa partir desses conhecimentos prévios para conseguir trabalhar o que a gente queria. E, além disso, teve diversas outras questões que não dá tempo de comentar em 10 minutos, porque, de fato, como é uma turma de educação de jovens e adultos, eu até vejo isso nos meus colegas, tipo, uma coisa que o pessoal não quer. Tipo, só vai para a EJA mesmo se não tiver jeito. Tipo, eu quero ir para o IF, eu quero uma escola boa, eu quero não sei para quê. Já quero isso não. E é uma crítica que eu faço também, que falta um pouco de incentivo para a gente pegar essas demandas.
E, por fim, aqui é uma foto da última aula que a gente fez, em que os alunos estavam construindo as planilhas de organização das finanças pessoais. Foi uma atividade bem legal, eles gostaram, eles conseguiram ampliar o olhar sobre as finanças, que é uma coisa extremamente importante que a gente não aprende a lidar quando deveria, aí quando vê está endividado, né? E é isso aí. Ítalo, parabéns pelo trabalho, por compartilhar com a gente esse processo. Coloquei no chat que até eu queria estar nessa aula. Acho que é uma aula necessária para todo mundo, né? E a Insalva até comentou, interessante você trazer uma realidade, né? Que é algo que a gente sempre discute, a realidade dos alunos, né? Qual é a dinâmica que se aproxima para que a gente trabalhe os conteúdos de forma significativa. Então, muito bacana. Também, quem quiser fazer comentários no chat, a gente vai ter depois o final para os debates, mas podem usar o chat para fazer comentários também. E a gente passa para a última apresentação, que é da Catiane. Bom dia, vou aqui apresentar. Só um minuto. Perfeito, Catiane. Bom dia, meu nome é Catiane Lima de Oliveira, eu realizei, sou aluna de pedagogia, né, da UFRN, e a princípio meu tema do relatório, né, dessa apresentação, seria o estágio na educação infantil, experiências pedagógicas no CEMEI, professora Raquel Maria Filgueira, mas né, eu até enviei o e-mail, a gente delimitando mais, ajustando o enfoque, né, nós mudamos o título para que a gente possa compreender melhor ao longo da apresentação. O estágio supervisionado na educação infantil e a experiência teórico-prática como estudante de pedagogia. O estágio foi o estágio supervisionado, né, na educação infantil, e ele foi realizado no CEMEI Professora Raquel Maria Filgueira, localizado no bairro Nazaré, na zona oeste de Natal, né? A instituição ela atende crianças de 3 a 5 anos e 11 meses, né, entre o nível 2 e o nível 5, e possui um total de 14 turmas, que funcionam entre os turnos da manhã e da tarde, e possui um total de 16 professores titulares e 12 estagiários. O meu estágio ocorreu entre 9 de novembro e 8 de dezembro de 2021, com as crianças do nível 4, né, na faixa etária dos 5 anos aos 5 anos e 11 meses, no turno da manhã. Essa turma tinha um total de 15 crianças e apenas uma professora titular sem estagiário, a professora Cristina. O enfoque do meu relatório e da minha experiência, né, eu busquei embasar na relação teórico-prática, que o Jaelso apresentou, né, abordou alguns minutos atrás, falando da importância dessa relação entre a teoria e prática, e foi o que eu busquei refletir, né, na produção do relato e na vivência do estágio, né, principalmente considerando o fato de que foi a minha primeira atuação como docente, né, na sala de aula, visto que eu não tive oportunidade de ter outras experiências. Então, considerando o embasamento teórico, né, que a gente aprende na universidade, ele nos permite uma instrução adequada para essa atuação profissional, como também nos traz uma autonomia de pensamento que permite o indivíduo refletir sobre as práticas de ensino e aprendizagem e outras questões, e assim nos traz novas perspectivas e construção de novos conhecimentos. Associando a isso, nós temos a experiência junto à realidade escolar, a nossa atuação prática, né, que é o que a gente vivencia no estágio.
E essa vivência nos permite uma aquisição da noção exata da realidade escolar, pelo menos de um recorte da realidade. E os acontecimentos, né, dessa vivência nos permitem questionamentos, o surgimento de questionamentos para pesquisas e a produção de novos conhecimentos, o que nos leva a promover uma intervenção a partir desse conhecimento adquirido por meio da ciência. Sendo assim, né, eu justifiquei, né, que essa relação entre um e outro é a interferência na prática, há uma interferência na prática por meio da teoria, mas também há um confronto da teoria a partir da prática. Então, considerando, né, essa importante relação e atuação de um fator em relação ao outro, nós, ao longo do nosso relato e a partir das experiências vividas, a gente destacou alguns pontos que a gente aborda na escrita do nosso relatório e nas nossas reflexões, que foi a própria vivência no estágio, né, do estágio na educação infantil, fatores como a rotina, considerando os quesitos espaço e tempo, a reflexão sobre o papel do educador, né, seja ele do estagiário e o educador mesmo em sala de aula, os professores, o contexto da pandemia, que foi um fator diferente, né, atípico em relação aos momentos anteriores a esse contexto pandêmico, as práticas pedagógicas. Também refletimos nessa relação teoria e prática, a observação e participação que eu realizei no CEMEI, a minha regência, e também uma reflexão sobre a criança, infância e aprendizagem, já que tive a oportunidade de conviver com 15 crianças nesse quase um mês de estágio, como também as crianças de outras turmas que a gente teve a oportunidade de conviver. Então, minha observação e participação, ela ocorreu no período, desde o primeiro dia de estágio, né, que a professora me deu esse espaço, né, então o relacionamento foi muito interessante, junto à professora, porque ela me deu esse espaço de atuar, né, observar e participar nas atividades que ela promovia, porque havia um planejamento constante, diário, e a flexibilização realmente era muito necessária, porque o contexto às vezes mudava assim bruscamente, e ela sempre readequava. Então, ela utilizava também diversos materiais, né, a metodologia e os recursos, eles eram muito variados. Então, essa aqui, foto da esquerda, tinha um projeto, né, que estava sendo trabalhado em toda a escola, que era o tema geral, meio ambiente, e dentro desse projeto, desse tema geral, tinham subtemas que, nesse momento, estava sendo trabalhado a reciclagem. Então, as crianças, após uma contação de história, estavam produzindo, a partir de materiais reutilizáveis, né, um coelhinho para fazer associação com a história, e aí eu pude observar e também participar junto a essa atividade. A direita foi muito interessante, foi uma atividade fora desse projeto, né, foi o Pocket Gigante do Alfabeto, que ela considerou o interesse das crianças com esse tipo de brinquedo, né, muito em alta, associando aos objetivos de aprendizagem, considerando que ano que vem eles estariam já no ensino fundamental. E havia a necessidade de alcançar alguns objetivos que ainda não foram alcançados. E aí, de forma lúdica, a gente pôde participar, né, e observar essas atividades. Então, entre essas e outras, que foram bem diversas nesse período, eu achei muito rica a participação, assim, a minha aprendizagem nisso tudo, e sempre associando, né, com os conteúdos que eu vinha aprendendo ao longo desse curso de pedagogia, principalmente porque foi a minha primeira experiência, então eu sempre fazia relação com os textos lidos ao longo da graduação. E aí, nessa citação, rapidinho, fala muito sobre Filho e Kesher, 2014, falam que é importante que o adulto ele utilize vários, né, vivencie a exploração com diversos materiais e instrumentos, né, para reinventar os usos convencionais, porque dessa forma as crianças vão poder ter possibilidades de descobrir sua capacidade de transformar, de inventar outros mundos, né? Essas práticas, elas promovem, por exemplo, o desenvolvimento da motricidade fina, mas também desenvolve quesitos como imaginação, criatividade, ludicidade, concentração, avaliação crítica dos processos de construção e dos processos acabados, intencionalidade, destreza. Então, são vários fatores que envolvem uma prática pedagógica com uma intencionalidade, né, diversa, com intencionalidade pedagógica específica e práticas diversas. A minha regência, ela teve 3 momentos, esse já é o último.
mas eu não tenho a foto do primeiro, que a gente trabalhou na construção de uma horta, né? A gente redimensionou o tema para trabalhar os alimentos, o plantio, né? Os vegetais, e aí, começando desde o processo do cultivo. Então, antes da horta, a gente teve roda de conversa, exposição a partir de vídeos, explicando de que forma se dava o cultivo, né? Então, foi bem interessante. Nós construímos a horta juntos e depois a gente também plantou. Já eu volto. Plantamos milho e feijão para que eles entendessem já o processo de germinação. E no final, né, já na última etapa, a gente realizou a contação de histórias da cesta da Dona Maricota, em que as frutas, os vegetais no geral, né, as frutas, legumes e verduras falavam. Então, eu trouxe as frutas, legumes e verduras e eles falavam, então as crianças interagindo nessa contação que promoveu interação e uma imersão na história, né, e um aprendizado sobre os vegetais, né, e a importância deles, tanto para a sociedade, meio ambiente, como para eles também. E foi muito interessante, no final eles ficaram falando, e depois, no dia seguinte, como... Mais um minuto, tá, Catiane? No final, já no outro dia, né, ainda parte dessa última parte da regência, eles construíram a sua própria cesta da Dona Maricota. Enfim, para refletir, né, eu trouxe uma reflexão de Paulo Freire, que fala: num pensar dialético, ação e mundo e ação estão intimamente solidários, mas a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é que fazer, isto é, quando também não se dicotomiza da reflexão. Então, muito essa prática, né, essa experiência que eu tive, como principalmente primeira experiência, foi muito importante para mim, mas ela se tornou mais importante ainda por estar associando a reflexão aos conteúdos teóricos, né? Porque assim a gente, né, como o Paulo Freire fala, nessa ação-reflexão, a gente consegue agir para transformar o mundo, a sociedade e a educação. Obrigada. Obrigada, Catiane. A gente teve aí também mais uma experiência na educação infantil, mas foi bem rica a construção dessa roda de conversa hoje, né? Desde o EJA, educação infantil, vários temas, né? A ideia era justamente essa: língua portuguesa, matemática, ciências, como que todo esse campo educativo é fundamental para o desenvolvimento integrado, complexo e a troca, né, sobre as práticas educativas, as metodologias. Eu vou abrir para perguntas, questões, comentários, tanto o chat, né, que está sempre aberto, mas se vocês quiserem comentar ou fazer alguma pergunta, o microfone também está aberto para inscrições. Professora, Vale. primeiro parabenizar todo mundo aí que apresentou trabalhos muito importantes, muito interessantes. Fui tentando associar também aqui com as minhas experiências, com o que eu venho aprendendo. São muitas questões mesmo, né, que atravessam aí a prática docente. Muitas demandas, né, para o professor, assim, a gente trabalha como educador, mas também tem que ter um lado ali psicólogo, né, o lado pedagogo, assim, um lado humano, né, da visão das coisas. Acho, como o Lindenberg falou aqui no chat, numa pergunta que foi feita a ele, falou da necessidade de uma, acho que era formação continuada o termo, né, mas não só sobre a prática docente, mas sobre essas relações, assim, humanas, né, a gente está lidando com pessoas, a gente tem que ter essa sensibilidade, assim, que é muito difícil, né, e eu acho que aí, no contexto remoto, isso fica meio confuso, né, para a gente, assim, porque a gente lida com as pessoas através de uma câmera, né, através de uma máquina aqui do computador, mas
alguém também tinha dito assim, não, é muito difícil, mas não é impossível. Eu acho, não sei se foi Risalva. E é isso, a gente vai tentando aí, né, fazer o que a gente pode também, aprendendo também, né, sempre. Realmente um período muito difícil, muito complicado para muitas pessoas. E é isso, assim. É muito importante que a gente tenha uma educação libertadora mesmo, né? Até como Catiane finalizou com Paulo Freire aí, muito importante mesmo, assim. Na minha experiência, lá na minha intervenção, né? Embora eu tenha falado de uma coisa que eu queria falar, assim, eu tentei partir também de elementos que pudessem se aproximar com os alunos, assim, com a vivência deles, né, com o lugar onde eles estão, a própria escola, assim. Mas é isso, uma visão crítica, né, sobre as coisas e como a gente pode trabalhar tudo isso, né? A questão da educação financeira que foi apresentada também aqui por Ítalo, né? E assim, como a gente transformar, né, essas disciplinas que a gente vai atuar, que a gente se forma, estuda, né, para ensinar a língua portuguesa, por exemplo. Então, como eu vou fazer isso de uma forma diferente, né? Como eu vou fazer isso de uma forma que seja como também na apresentação de Emily, né, ela falou do brincar. Então, assim, como eu vou fazer isso de maneira mais lúdica, né, que fique mais interessante, assim. Eu sei que tem uma coisa do entusiasmo, né, assim, a gente transmitir um entusiasmo também, mas, assim, de que maneira, né, isso vai ser feito? Assim, eu tentei fazer muito isso por meio de imagens e vídeos, né, uma coisa mais dinâmica. Também, em algum momento, pensei que poderia se tornar cansativo isso também, muitos vídeos, assim, embora que os alunos tenham dado essa resposta de que gostaram muito dessa parte dos vídeos, né, de ser algo dinâmico, assim, nesse sentido. E eu estava sempre perguntando para eles, né, tentando fazer com que eles falassem. Senti um pouco essa dificuldade também, porque a gente fica empolgado aqui apresentando, e aí nem sempre olha o chat, e como eles falam mais pelo chat, então, assim, é algo que, uma dinâmica, né, assim, que estou aprendendo também, mas senti um pouco essa dificuldade, para não ficar tão expositiva a aula, né, para que exista mesmo um diálogo, e para que eles participem, e se sintam parte nesse processo de aprendizagem, assim. Não fiquem ali como meros espectadores, assim, né? Que é normal também, né? A gente acaba ouvindo mais, assim, mas até tem uma coisa interessante que eu vi em algum momento, assim, em alguma disciplina de educação, né, algo sobre ouvir, como ensinar a ouvir, né? Porque a gente ensina a falar falando, mas a gente ensina a ouvir ouvindo, né? Então, assim, dá espaço, dá esse momento para que o conhecimento possa ser construído, né, junto, assim. Obrigada, Adriana. Acho que você fez, inclusive, uma síntese, né, dessas apresentações, das reflexões, e de algo que o GT de estágio, que está, né, promovendo esse encontro, tem buscado fazer, pensando a formação continuada como um processo dialógico. E esse encontro está se tornando mais uma experiência e uma estratégia, né? Quando a gente escuta o outro, encontra o outro e olha a realidade a partir do outro, a gente também tem essa possibilidade de uma autoformação de forma dialógica, né? Eu acho que as experiências que foram trazidas aqui, as estratégias, né, os desafios, os diagnósticos, são um repertório muito significativo para a gente ver também o que está acontecendo, e muitas vezes a gente tem uma visão negativa, né, sobre a realidade, não que ela seja totalmente positiva, mas a gente também tem acesso a professores que estão atuando, vocês como estagiários que estão realizando, fazendo a prática, pensando a realidade da educação e como atuarem de forma significativa, né, com o desdobramento
desse processo também é algo que, de alguma maneira, eu coloco isso como uma perspectiva pessoal, engrandece, né, a nossa carreira, engrandece a nossa formação, isso é muito importante também, né? A gente dá voz para os alunos, como o Adriano colocou, mas a gente também dá voz a nós, professores em formação, para que nós escutemos e possamos também construir uma trajetória colaborativa nesse processo, né? Eu saio muito satisfeita e feliz desse encontro. Alguém quer mais fazer algum comentário? Todo mundo colocando também no chat, né, parabenizando as apresentações, e eu faço aqui, que eu já coloquei no chat, o convite para que vocês estruturem essas experiências em textos. A revista Cadernos de Estágio está com uma chamada aberta, mas o prazo é um pouco curto, é agora para 11 de fevereiro, mas ela aceita continuamente trabalhos, tem vários gêneros textuais que vocês podem escolher, crônica, relato de experiência, artigo, podem fazer em colaboração com o estagiário, colega de estágio, podem fazer com os supervisores ou com a orientadora, se quiserem. Eu acho que a ideia é justamente a gente ter esse relato de forma materializada. A gravação desse encontro é mais um material sobre isso, mas é interessante também quem tiver oportunidade também fazer esse registro e ter uma publicação na revista, tá bom? Fica aqui a sugestão. E se ninguém quiser fazer mais algum comentário, eu vou encerrar essa roda de conversa. Como eu comentei, a gravação vai ficar disponível no canal no YouTube do GT de Estágios, e as atividades das rodas de conversa continuam ainda terça-feira, e na próxima semana a gente vai ter as oficinas de formação também. Então, parabéns a todos que apresentaram, que estiveram aqui, fizeram comentários e construíram esse processo de forma tão bonita e coletiva. Bom dia para todos. Obrigada. Obrigado, professora. Bom dia a todos. Muito bom te ver, Adriano. Bom dia.